Seja muito bem-vindo ao canal Examine, eu sou Aloysio Silva e hoje nós vamos falar sobre doutrina. Sim, será que estão doutrinando você? Será que as informações que têm chegado até você são confiáveis? Será que não estão tentando distorcer uma realidade? Pois bem, a pergunta é: quanto sabemos do sistema e o que realmente importa saber? Você já reparou quantos estão envolvidos nos acontecimentos do mundo? Praticamente todos nós acessamos a internet todos os dias, temos informações de todos os lugares mais longínquos, o que está acontecendo, o que está em evidência. E interessante que até poucos meses atrás as pessoas estavam envolvidas com outras coisas. Estavam envolvidas com o seu trabalho, com as suas famílias, com os seus amigos, torcendo pelos seus clubes. E ainda que isso não acrescentasse muito para eles, eles estavam totalmente envolvidos. Mas de repente tudo mudou, não é? As preocupações agora são outras. Muitos são obrigados a ficar em casa, outros estão sem trabalho. E o pior, são proibidos dos direitos mais elementares, básicos, o direito de sair, de ir e vir. Já não estão podendo mais. E engraçado que ninguém nunca imaginou que isso pudesse acontecer nessa geração. Está acontecendo. Até mesmo quem nunca se preocupou com política está agora torcendo pelo sucesso de um governante e desejando a queda de outros. Uma coisa terrível. E o pior de tudo, a situação está tão fragmentada entre as pessoas e os valores tão diluídos que até mesmo aqueles políticos que mataram milhões de pessoas, os mesmos que disseram que ajudaram milhões, mas eles mataram milhões. Mas mataram de uma forma branca. Deixa eu te explicar. Os presidentes que tinham dinheiro e condições de investir em segurança pública, para evitar que as pessoas fossem mortas e assassinadas por causa de roubo, de latrocínio, de invasão de casas, de serem tiradas os seus bens. Esses governos que não investiram no desenvolvimento de uma segurança pública eficiente, os que foram mortos pela responsabilidade deles. As pessoas também que morreram nas portas dos hospitais ou por falta de remédios, estes também morreram porque os governantes não criaram condições ou fizeram investimentos para que essas pessoas pudessem ter acesso a uma saúde digna. Então a conta desses mortos também é de responsabilidade deste presidente ou destes presidentes. Mas aqueles que morreram no trânsito por falta de boas estradas, infraestrutura, ou morreram talvez contaminados por uma doença, né, adquirida numa água insalubre ou sem acesso a saneamento básico como uma privada decente. Essas pessoas que morreram em em todas essas situações foram de responsabilidade destes presidentes que não investiram o recurso que eles poderiam ter investido, mas eles preferiram roubar. E o interessante é que essas pessoas são muito valorizadas, mesmo tendo roubado e matado tanta gente. E aqueles que nunca roubaram, não estou aqui defendendo ninguém, estou apenas fazendo um paralelo, não é? Aqueles que não roubaram são, na visão de muitos, piores do que esses ladrões, né, que saquearam e mataram pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano, tem líderes que não tocam nesse assunto porque esse não é um assunto espiritual. Esse é espiritual, sim. Esse é um assunto espiritual porque representa a maldade em detrimento de uma população que precisa desses líderes. E esses líderes, eles são como lobos tomando conta de galinheiros. E quando não se coloca isso, quando não se abre a mente das pessoas para entenderem isso, não é para que elas votem ou deixem de votar, não, é para que eles entendam e tenham os seus conceitos, os seus juízos. Julgar para a salvação é com Deus.
mas julgar atos de pessoas cabe a cada um. Pois bem, o que nós temos notado é que a tática mais eficiente de quem ocupava o poder era fazer com que o povo tivesse comida e diversão, e basicamente aquilo que a gente pode dizer: Copa do Mundo, Olimpíadas, um show de rock, um teatro. Isso era o que os romanos faziam no passado, quando o imperador se reunia com os senadores para dar pão e circo para o povo, enquanto o povo estava inebriado, vendo os cristãos sendo devorados pelos leões no Coliseu Romano. O imperador e os senadores estavam tramavam como povo como aumentar os impostos e roubar a população. Eram megalomaníacos, tal qual como os políticos de hoje. Eles chamavam isso de pão e circo. Hoje, o pão está minguado e o circo é de terror. Mas vamos em frente. Peste, fome que se prenuncia, pandemia assoladora, população com uma dívida cada dia maior. Se você não trabalha, você continua com a sua prestação do carro, da casa, você precisa se alimentar, alimentar seus filhos, sua família, mas você não tem trabalho. Tudo isso caminha para uma direção. E as pessoas estão querendo que os governos humanos deem uma saída, deem uma solução. Nações que sempre dominaram e que ainda dominam são questionadas e novos líderes querem assumir o controle da humanidade. Eu não sei se você se lembra, há cerca de 2, 3 anos atrás, foi presa no Canadá uma executiva de uma grande companhia de telefonia da China, acusada de espionagem dos americanos. Essa mulher ficou vários meses presa e isso gerou um imbróglio internacional entre China e Estados Unidos, porque essa mulher, ela representava uma empresa que havia ultrapassado uma empresa americana, no caso a Apple, e se tornar a segunda produtora de smartphones no mundo. E eles passaram a vender, a oferecer para várias nações, os chineses, o seu programa de telefonia juntamente com o 5G. E a alegação dos americanos era que uma vez que essa empresa fosse instalada ou preferida por algum país, todos os seus cidadãos corriam risco de terem ali as suas informações, né, os seus hábitos, os seus registros de posse dessa empresa. Você mesmo deve saber que essas empresas de mídia social que nós usamos, né, elas já foram acusadas de vender as nossas informações, talvez as suas informações, para um grupo, isso que elas oferecem, né? Um trabalho gratuito, você pode entrar, acessar, comunicar, mas você precisa de password, você precisa de número de cartão de crédito, você precisa de número de documento, você precisa tudo para colocar lá, e uma vez que você coloca, essas informações passam a ficar com eles, e eles vendem para aquelas empresas que vão descobrir os seus hábitos. Onde você gosta de passear, que comida você gosta de comer, qual remédio que você usa, qual loja você gosta de comprar, enfim, é assim que funciona. E todos alegres e felizes, sabendo de tudo, sem entenderem que não estão sabendo de nada. Pois bem, a China então buscou obter esse controle, né, ou vender os seus o 5G para várias nações. Os Estados Unidos alegaram que aquilo colocava em risco, mas uma coisa é, todo mundo é controlado por todo mundo, seja aqui ou lá. A China, por exemplo, ela não permite que o Facebook, o WhatsApp e outras mídias sociais do Ocidente sejam usadas no seu território, porque eles podem adquirir informações sigilosas dos cidadãos de lá e talvez tramar alguma coisa contra o regime que não tem liberdade, que não dá liberdade para o seu povo. Eles têm lá a sua própria versão do Amazon, do WhatsApp e também do Facebook. Mas é interessante que os chineses agora estão comprando tudo.
em vários países. Inclusive no Brasil, eles estão comprando muita terra para poder plantar soja para alimentar a sua população. Também compraram, parece que compraram uma rede de emissora de São Paulo, né, parece que é a Band, e agora estão em vias de fechar com uma grande emissora que sempre dominou o cenário brasileiro e educou ou deseducou o povo. Para que serve uma empresa de televisão? Serve para informar, ou desinformar, ou iludir. E uma vez que eles passem, eles não aceitam que haja uma empresa de comunicação externa do Ocidente dentro da China, mas eles podem comprar do lado de fora, né, em outras nações, e dessa forma dirigir o povo, porque a primeira coisa que se busca controlar numa guerra são os meios de comunicação. Porque para onde vai a população é o que importa. Se a população apoia a guerra, vai ter guerra. Se não apoia, então aí acaba tudo. Mas nações que dominaram e nações que estão querendo dominar está nessa confusão, nessa queda de braço. Então uma insatisfação, um risco de uma guerra, na iminência de uma guerra. E o pior de tudo, pode ser que haja uma guerra sem que seja disparado um único tiro, porque uma vez que você lança no ar vírus, bactérias que entrem no seu sistema, pelo seu sistema respiratório e estejam instalados em você, você pode dizimar uma população inteira. E você vai estrangular o sistema de saúde dessa nação, porque não vai ter como atender todo mundo que precisa. E até descobrir o remédio, pode ser que muitos já morreram. Deixa eu te dizer uma coisa. Nessa pandemia de vírus chinês ou Covid-19, como você queira chamar, morreram muitos idosos na Itália. E você me pergunta, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Idosos geram despesa para a Previdência Social. E uma vez que idosos não produzem, só recebem, né? Então, se morrerem, eles vão desafogar a Previdência Social. Será menos dinheiro a ser pago todos os meses. As pessoas não atentam para isso. Também assusta o aumento do poderio bélico das nações. Muitas nações que nunca gastaram tanto dinheiro com o seu sistema de defesa, com as suas forças armadas, agora estão sendo obrigadas a fazer isso, porque pode acontecer de o seu vizinho invadir e querer tomar o seu território. Então há essa fobia, há essa situação agora presente no mundo, algo assim mais ou menos, não muito claro, mas quase que perceptível, quase que... mas está lá a situação. As tecnologias feitas para que as pessoas se comuniquem, no caso os smartphones, são as mesmas que servem para vigiar essa mesma população. E através do seu telefone você tem a sua vida vasculhada, controlada. Com quem você andou, se você andou com gente contaminada, onde você foi, o que você fez, se você apoia o político tal, o partido tal, se você não gosta de fulano, de ciclano, se você é um risco, se você não... Tá tudo registrado. Está tudo registrado. E as pessoas parece que não... Sabe? E é interessante que a China, que controla a sua população através das câmeras, dos celulares, né? Isso é uma prática no mundo. Isso é uma prática no mundo inteiro. Isso diminui a criminalidade? Diminui, mas faz também que os insatisfeitos sejam conhecidos e, de repente, possam ser até mesmo eliminados, né? Mas o que fazer? Bem, mesmo com as redes sociais, as pessoas sabem muito pouco sobre o que realmente está em discussão entre aqueles que mandam no mundo. Nós precisamos saber, porém, de uma coisa: o mundo está sendo preparado para a chegada de um líder que porá fim a todas essas questões. Esse líder, ele terá um carisma excepcional, uma capacidade política invejável a ponto de inimigos mortais históricos sentarem numa mesma mesa e se beijarem e jurar amor eterno. Esse político, ele vai fazer com que as pessoas tenham paz. Ele saberá cativar a população, ele vai oferecer conforto e recurso que a população precisa,
as pessoas vão adorar esse líder e ele será tido como Deus. Este líder vai se manifestar no poder do diabo, mas isso não vai ficar muito claro no princípio do seu governo. Ele tratará de mostrar que a humanidade é autossuficiente e que não precisa de Deus. A humanidade está ansiosa para abraçar um líder que não interfira nas suas vidas. Confortáveis vidas. E ele vai promover o bem-estar dessa população. Cada um poderá fazer o que achar certo, desde que não adore o verdadeiro Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Os Estados Unidos, uma nação nominalmente cristã, aqui nos Estados Unidos, o nome de Jesus Cristo é proibido de ser mencionado em muitos prédios públicos e até mesmo em órgãos de imprensa. Sabe por quê? Pode ofender. Como eu afirmei, muitos farão aliança com este ser e essa aliança irá separar essas pessoas para sempre dos desígnios eternos de Deus para as suas vidas. Finalizando. 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, essa é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já muito anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. 1 João capítulo 4. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você não vai ouvir essas informações nem mesmo nas igrejas. Abra os seus olhos. Alimente de uma palavra que traga vida e esperança, que fez com que os discípulos, os apóstolos de Jesus, sentissem alegria dentro de uma prisão e adorassem a Deus lá dentro. Essa alegria independe dos seus bens, de amigos, quantos você tenha. Essa alegria não depende do seu círculo de amizade nem da sua condição financeira ou intelectual. Depende de um só. Jesus Cristo morreu por mim e por você. E não há nada que possa nos separar do amor dele, a não ser uma aliança com o anticristo. Preste atenção. Te faço um pedido aqui. Se esse vídeo for relevante para você, deixe o seu like, o seu comentário, mande para alguém que você ama, se inscreva no canal, torne isso conhecido o mais abrangente possível, para que muitas pessoas possam ser orientadas da real circunstância que estamos vivendo. Eu sou Aloysio Silva, este é o seu canal Examine. Até a próxima.